Boa noite, meu amado irmão. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre eclesiologia, falar sobre o estudo da igreja, né? Eclésio é a igreja, logia é o estudo da igreja, a gente já tem comentado a respeito disso nas últimas semanas. Estamos nesse momento, continuamos nesse momento de pandemia e ainda nessa semana um pouco mais curta, né? Estamos aqui nos esforçando para estar tentando trazer para o irmão um pouco do estudo da palavra, meditação, daquelas coisas que a gente trata a respeito de Deus, do nosso Deus, que Ele tem passado para nós. Então, queremos agradecer a presença do irmão que pôde estar aí, prestando atenção, tá separando um tempo durante a semana, durante essa pandemia, para estar estudando conosco nesse momento da igreja. Então, semana passada nós tivemos a aula ministrada pelo irmão Jefferson, ele falou na lição 9 a respeito de governo da igreja. Então, se o irmão ainda não assistiu, eu convido o irmão a assistir antes de falar desse vídeo. É muito importante a gente ter uma noção a respeito do governo da igreja, entender que o nosso Deus ele é soberano na igreja, a igreja dele é do nosso Deus, e que ele capacitou alguns, né, ele escolheu alguns da igreja para governar o seu povo aqui na terra, né? E aí a gente vê a liderança dos pastores e mestres e dos presbíteros e de diáconos, né? Então eu queria convidar o irmão para estar assistindo a última aula, porque hoje é um tema um pouco, para algumas pessoas pode parecer um tabu, né, dentro da igreja, que é a nossa lição 10, a gente vai falar sobre a disciplina da igreja, disciplina na igreja, né? Muitas pessoas, nós temos um teólogo muito conhecido, quer dizer, nós não temos mais, né? Nós o perdemos, o pastor Russell Shedd, ele faz um comentário a respeito da disciplina na igreja, que ele acredita que ela é um pouco mal vista na igreja, porque ele acredita que ela é um pouco mal vista em igrejas evangélicas brasileiras, porque nós temos uma influência muito grande do catolicismo, né? A nossa religião como um todo, e devido a isso, as igrejas evangélicas brasileiras, por ter prevalece, né, muitos católicos, e a igreja católica ela não acredita na disciplina bíblica, né? Eles não acreditam, eles não praticam a disciplina bíblica, uma vez que após a conclusão da vida, de acordo com a teologia deles, após a conclusão do fim da nossa caminhada aqui nessa terra, eles terão tempo, né, para poder pagar suas penitências no chamado purgatório, é conhecido pelas pessoas, né? Então a gente acredita, o Russell Shedd acredita que possa ser que venha daí um pouco esse não interesse pela disciplina, né, pela nossa nação, pela igreja brasileira, pela igreja evangélica brasileira, ser muito influenciada, né, por ter muitos traços. Infelizmente, é uma coisa ruim, né? Porque pelo que a gente vai ver hoje e o que nós acostumamos a saber, que a disciplina que vem de Deus, ela é maravilhosa, ela é boa. O entendimento é que quando Deus ele nos disciplina, Ele quer nos corrigir, Ele quer que nos assemelhamos mais a Ele, né? Assim como o pai que disciplina seu filho. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso, vamos falar... Nós não vamos tentar aqui provar se a disciplina bíblica, se a disciplina que a gente vê nas igrejas, ela é bíblica, né? O que a gente vai fazer? A gente vai ver como procede. Nós já iremos partir de um pressuposto que o irmão entende a disciplina, aquilo que Jesus Cristo ele fundamentou lá em Mateus 18, e depois o apóstolo Paulo principalmente, ele fundamentou muito bem, escrevendo ali para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 5, ele falou muito bem, instruiu Timóteo, instruiu Tito, a respeito da disciplina, né, de como tratar com o irmão. Então, o nosso texto básico hoje, queria até convidar o irmão para pegar a sua revista, nós utilizaremos da mesma didática que nós temos utilizado, que é a leitura da revista. Se você não está com a sua revista, seria bom que pegue. E aí a gente vai fazendo os comentários. Quero convidar o irmão que, se não leu, que ele leia os textos que a gente lê diariamente. Hoje aqui eu não vou ler todos os textos que falam sobre disciplina bíblica, porque já está no corpo da leitura diária, que a gente não está podendo cobrar de você, meu irmão, mas se você puder cobrar, vai aprofundar teu estudo. E falando em aprofundar estudo, eu vou deixar nesse vídeo algumas pregações de alguns pastores bastante renomados, né, aí no meio da Igreja Batista, no meio evangélico brasileiro,
que fala um pouco sobre a origem, por que a disciplina, tudinho, como um todo. Nós vamos nos atentar ao conteúdo da revista, então quero convidar o irmão a estar abrindo o texto básico, né, que é em Mateus 18, que é onde Jesus Cristo ele principalmente fundamentou a disciplina e explicou para a gente como deveria ser feita. A revista ela pede que seja lido do 18 ao 20, mas eu vou ler do 15 ao 20. Né? Eu vou ler esses 5 capítulos que vai tratar de como tratar a ofensa de um irmão. Queria que o irmão se pudesse estar acompanhando. Tá? Eu vou ler na versão, nova versão internacional. Tá bom? Se o irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a gente tem aqui esse versículo 20, né? Muito conhecido dos irmãos na igreja e às vezes utilizado de uma forma incorreta, né? Geralmente num contexto ali de uma reunião de oração com poucos irmãos, né? Aí o irmão sempre fala, né? O irmão dirigente. Não, irmão, onde tiver 2 ou mais reunidos, o Senhor está aqui. Então, vamos deixar claro que o Senhor está aqui. Mas, mesmo se você estiver sozinho, o Senhor Jesus ele vai estar com você. O nosso Deus ele vai estar presente. Então, às vezes ele é tirado um pouco do contexto, ele está tratando a respeito disso que a gente vai tratar agora. De situações das quais pessoas maduras, crentes, redimidos no Senhor Jesus Cristo, tomam algumas decisões, né, por intermédio ali na igreja, né? E aí decidem, ele tá afirmando a palavra, o Senhor Jesus Cristo disse que assim será feito pelo Pai dele que está no céu. Então, a disciplina na igreja, ela acontece dessa forma. Então, às vezes, e aí a gente segue uma coerência bíblica, a gente segue o que a gente não vai decidir coisas aqui na terra, 2 pessoas, ou simplesmente decidir, eu vou chegar com 2 ou mais pessoas e vamos decidir, não. A gente vai seguir as escrituras, entender como Deus trabalha e aí sim vão ser tomadas algumas atitudes. Mas vamos dar prosseguimento aqui no estudo. Vamos ler então aqui o nosso versículo-chave, que está escrito em Hebreus 12, 1. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Frutos de justiça e paz. Então, a gente vai falar como é feita a disciplina na igreja, quais são os objetivos da disciplina na igreja, né? Vamos falar um pouco sobre o que abrange a disciplina, que tipos de pecado acontecem. Tá bom? Então, vamos para o alvo da lição. Eu já estou com quase 10 minutos. Irmãos, me perdoem, mas vamos lá. O aluno ele será capaz de quê? Saber, entender o valor da disciplina e da autoridade da liderança da igreja para a sua vida e de todos os crentes. Ele vai poder sentir, perceber a necessidade da disciplina para o aperfeiçoamento do seu caráter e conduta. Ele vai agir e temer ao Senhor, confessá-lo e se arrepender, buscando restauração, não banalizando o pecado e a sua gravidade. Então, nós vamos nos concentrar aqui e entender, para que o cristão ele possa entender e aceitar a disciplina. Que nós possamos compreender a disciplina bíblica, por que ela está acontecendo, em que sentido, quais são os motivos, o que Deus ele quer com isso. Nós vamos entender isso e buscar aceitar a disciplina bíblica. Vamos começar a leitura então. Espero que o irmão esteja acompanhando. Nosso ponto de partida para refletir biblicamente sobre este assunto é pensar na santidade de Deus e entender que, como seus filhos, devemos ser santos. Isso não é uma opção de vida. Se já entregamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus, devemos alcançar este objetivo, a santidade.
A igreja local não é um clube ao qual vamos algumas vezes por semana para passar o tempo livre. A igreja procura levar seus membros como partes do corpo de Cristo e alcançar a santidade requerida por Deus. Como membro da Igreja de Cristo, devo submeter-me à sua autoridade. É possível que ela entenda que existem aspectos na minha vida que precisam ser tratados. Não cabe a mim dizer se ela está certa ou errada. Devo pedir a Deus que me ajude a ser humilde e reconhecer o meu pecado ou deficiência. Pedir perdão e me dispor a reparar o erro cometido são atitudes importantes para eu ser um bom crente. Então, aqui a gente já vai partir de um pressuposto claro, que a gente possa entender. Você não foi salvo para você ficar na sua zona de conforto, né? Você não foi salvo apenas para vir para a igreja, tratar os irmãos como irmãos pertencentes a um clube, na qual a gente vai gozar da presença, da comunhão das pessoas e ficar por isso mesmo. Não. Nós temos um entendimento que nós estamos indo para a igreja porque nós queremos nos aproximar mais desse Deus. Nós queremos conhecer esse Deus que nos salvou. Ele nos resgatou da morte, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Só que durante a nossa vida, durante algumas situações da nossa vida, nós erramos o alvo, nós pecamos, nós cometemos pecados. E alguns irmãos, né, e eu me incluo nisso, e assim, nós temos algumas práticas que às vezes é difícil um pouco abandonar. Nós temos alguns vícios, difíceis às vezes até de abandonar alguns pecados que não agradam ao nosso Deus. Então, o entendimento da disciplina e o entendimento de que Deus ele abençoa a igreja, Deus ele capacita a igreja para que ela discipline o cristão, membro da igreja, é simplesmente para o crescimento do cristão, para o meu amadurecimento, para me fortalecer, para me crescer na fé, né? A gente vai sempre seguir o exemplo de um pai, e quando ele está disciplinando seu filho, o pai ele conhece melhor a vida, ele já tem uma experiência de vida, então ele disciplina seu filho. O objetivo da disciplina não é somente mostrar os pecados para o seu filho, mas sim querer que seu filho avance, que seu filho aprenda, que ele vá viver num mundo que ele tenha noção do que ele está vivendo, né? Então vamos continuar com a leitura. Ser membro da igreja exige, não sei se eu já li essa parte. Ser membro da igreja exige acatar as autoridades dela, enquanto estas permanecem fiéis às sagradas escrituras. A igreja passa a ter autoridade sobre minha vida como um instrumento de Deus. É dessa forma que Deus deseja que nos comportemos. Um outro ponto importante é entender o que é disciplina. Entre outras coisas, ela é responsável por correção, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, no caráter e conduta da vida de alguém. A Bíblia registra em Provérbios 12:1 que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Assim, devemos entender que a disciplina não se restringe apenas à ocorrência de pecado que julgamos grave aos olhos humanos. Na vida cristã, a disciplina tem como objetivo atingirmos a santidade de Deus. Já vou comentar isso aqui. Devemos pedir a Deus que coloque em nosso coração o amor pela disciplina e que busquemos ser santos porque Ele é santo. É importante destacar também que a igreja e seus líderes devem ter um entendimento do exercício da disciplina. Deve discernir as faltas que merecem tratamento disciplinar e a forma de proceder. A igreja deve exercer a disciplina baseada na justiça e no amor de Deus. São asas do mesmo pássaro. Então, o amor e a justiça de Deus, elas são asas do mesmo pássaro. É isso que ele está falando lá em Hebreus. É assim que o pai amoroso corrige o filho para que ele cresça sadiamente. Haverá circunstâncias em que será exigida uma decisão mais dura, como, por exemplo, em casos de apostasia ou rebelião. Não havendo arrependimento, pode ser necessário excluir a pessoa. Então, Paulo ele orienta a fazer silenciar os insubordinados, ele vai orientar Tito a isso, que a palavra de Deus ela seja usada para repreender, corrigir e exortar, porém com paciência e doutrina. Vai falar isso para Timóteo em 2 Timóteo. É fundamental que a igreja entenda que a disciplina visa restaurar o crente. Então, é um entendimento, tudo que a gente leu, a introdução ela era muito grande, por isso eu passei um tempo mais lendo aqui com vocês, mas a gente viu aqui nesse parágrafo, e a gente pode falar a respeito de que o objetivo da disciplina não é destacar pecado, não é mostrar pecado. E às vezes a nossa mente, um pouco até pecaminosa, às vezes incoerente, né, com a palavra, com as escrituras, toda vez que a gente ouve falar de disciplina, o que é que a gente vê? Meu Deus, qual foi o pecado? O que será? O que o irmão caiu? Né? E aí às vezes a gente até começa a fofocar, começa a difamar algumas pessoas e não sabe ao certo. Né?
Então, o entendimento que a gente tem que entender é que a gente crê num Deus que ele é santo, ele é puro, e ele não aceita o pecado, né? Ele não aceita o pecado. Então, toda vez que a igreja do Senhor ela está em prática de pecado, ela está cometendo pecado, e a igreja como um todo ela sabe disso, isso não pode acontecer. Precisa haver uma intervenção da liderança, precisa haver uma intervenção das pessoas que Deus o capacita para isso, com amor, né? Com uma exortação que tenha amor, que tenha brandura, né? E que seja bíblica, né? Nós iremos exortar o irmão que está em pecado, porque o nosso Deus ele é santo. Nosso Deus ele é santo e ele não admite pecado. Então, por isso, o irmão X, Y, ele será disciplinado. Agora, precisa haver um entendimento da liderança que está que está aplicando a disciplina, uma liderança bíblica. Ela tem que ter um entendimento bíblico. Ela possa seguir sem pressa, sem raiva, sem preocupações, né? Se o fulano, independente, às vezes o crente ele é dizimista, é um bom dizimista, é grande dizimista. Então a liderança ela tem que ser madura para poder discernir tais situações e aplicar a disciplina bíblica, né? Então a gente vai começar aqui o primeiro ponto, falar sobre os aspectos positivos da disciplina. A gente já tem até comentado a respeito disso. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12, 11, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A natureza humana ela é propensa a situações que lhe dão conforto. A disciplina normalmente nos tira desse estado agradável. Vemos isto no sofrimento de Jó. Ele perguntou a Deus a razão do seu desconforto. Em seu entendimento, havia muito crédito em sua conta de justiça. Não via sentido em perder tudo, inclusive a saúde e a dignidade da sociedade. As pessoas que o respeitavam, quando tudo estava bem, passaram a ridicularizá-lo. O versículo de Hebreus é muito apropriado para entender o livro de Jó. Podemos ver que no caso desse patriarca, a disciplina não foi aplicada por causa de um pecado grave, mas para aperfeiçoamento da sua fé. Então, a revista ela vem trazer para a gente que o nosso estado natural, a nossa natureza, ela é acomodada, né? Nós passamos por situações de conforto, né, dentro da igreja e às vezes nós não gostamos de ser repreendido. Então, é um perigo muito grande por isso. Jó ele passou por isso e ele questionou a Deus. Deus, por que o Senhor está me castigando? O que está acontecendo? Né? E naquele momento era uma prova para Jó, o aperfeiçoamento da sua fé. Mas tem muito cristão, muitos crentes na igreja que às vezes estão acomodados com a sua prática de pecado, às vezes justificam porque irmão A ou irmão B faz a mesma coisa e não gostam. Então, o que vai acontecer? É natural da natureza humana não gostar de mudanças, não gostar, estar confortável. E aí o irmão não vai gostar, as pessoas começam a ficar um pouco mais tristes, mais agoniadas, não gostam da disciplina, né? E o entendimento ele tem que ser diferente. Nós temos que ter um entendimento que se nós estamos pecando, se nós estamos errando o alvo, nós temos que nos corrigir, porque Deus ele é santo. Então, quando a disciplina, quando o crente maduro ele entende a disciplina bíblica, é uma maravilha, porque já parte dele o abandonar o pecado, ele aceitar a disciplina e tentar abandonar o pecado, né? Mas vamos continuar. Então, continuando nos aspectos positivos, né? O temor a Deus. Por que a disciplina... quais são os aspectos positivos da disciplina, né? O temor a Deus. Um dos deveres da igreja é levar seus membros a alcançar o padrão de Jesus. Com amor e autoridade, ela deve ensinar seus membros a andar na verdade, deixar as obras das trevas para viver na luz. A igreja não deve banalizar a gravidade do pecado, pois a Bíblia está repleta de casos de condenação a estes comportamentos. Lembremos do caso do casal Ananias e Safira em Atos. Vemos que a igreja se encheu de temor, não diretamente aos apóstolos, que também eram falhos, mas a Deus que executou juízo imediato, demonstrando autoridade. A igreja deve gerar um ambiente favorável para o temor a Deus, acompanhado pelo seu grande amor. Esse ambiente deve se tornar propício para a confissão de pecados. Tiago 5,16. É aquele texto que fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros, para que nós possamos ser curados. Quem confessa pecado e os deixa alcança misericórdia. A gente vê o escritor de Provérbios falando isso. É de grande valor a busca da transparência em nossas vidas. O temor da justiça de Deus
e, ao mesmo tempo, a consciência do seu amor devem induzir cada crente a isso. Davi disse que, enquanto manteve escondidos seus pecados, seu corpo definhava de tanto gemer. Então, nós devemos ter esse temor ao nosso Deus. Então, igrejas que não têm, muitas igrejas evangélicas brasileiras, têm perdido a prática da disciplina, às vezes por não querer incomodar, por não querer trazer aos crentes esse incômodo, né? Às vezes para falar para ela mudar, não querer mudar a natureza do conforto dos irmãos, né? E aí a igreja ela passa a ser o quê? Uma das grandes características de igrejas que não aplicam a disciplina são muito conhecidas por serem igrejas carnais. Isso por serem igrejas que permitem certos tipos de pecado, né? Aceitam algumas formas de pecado e aí acabam contaminando todos os outros. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso, né? E então a prática da disciplina ela nos motiva a ter mais temor ao nosso Deus, saber que nós estamos pecando e a igreja vai nos ajudar com isso, né? Ela vai nos trazer temor, esse medo de pecar contra o nosso Deus e vai nos auxiliar na confissão de pecados, que eu acredito que seja o próximo ponto. Vamos continuar. A confissão deve ser fruto da gravidade do pecado. A confissão deve ser fruto da gravidade que o pecado cometido possui diante de Deus. Deve haver arrependimento. Mas o crente também deve acreditar no amor de Deus e que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. A igreja deve, por sua confiança em Cristo, perdoar o membro que pecou. Então, após a prática, o exercício da disciplina, né, se houve confissão de pecados ou não, deve haver o arrependimento. Então, o objetivo da disciplina, ela vai visar o arrependimento do cristão. O objetivo da disciplina não vai ser expor crentes na igreja, não vai ser dar uma notícia para a igreja e apresentar um pecador para a igreja. O objetivo ele não é esse. O objetivo visa sempre o arrependimento do crente, para que o crente possa voltar a caminhar no caminho do nosso Senhor, o caminho ao qual Jesus Cristo, nosso Salvador, nos mostrou. Então, o objetivo vai ser esse. Então, a confissão de pecados ela precisa acontecer dentro da igreja. Nós precisamos confessar, entender que errar o alvo, estamos errando, e a gente não deve viver com isso, não deve viver não viver com o pecado, com essa prática, não viver com o pecado em todas essas proporções, né? Guardar pecado, continuar pecando, nós devemos confessar e nos arrepender e abandonar o pecado. Esse seria o objetivo. Então, após a aplicação da disciplina bíblica, o entendimento que Jesus Cristo ele vem trazer em Mateus 18, é esse do nosso próximo ponto, né? A recuperação do irmão faltoso. O objetivo ele vai ser sempre esse, recuperar. Se a igreja do Senhor ela decide aplicar a disciplina no irmão que por diversas vezes pode ter sido advertido e não optou pela mudança, por não abandonar o pecado, numa atitude não de ira e raiva e chega, dar um basta para com o irmão, mas sim de recuperar. O objetivo sempre vai ser recuperar o irmão. Então, consciente do arrependimento e do perdão de Deus, a igreja deve avaliar a necessidade de um tratamento educativo no crente que cometeu o pecado. Com a confissão pública do pecado, pode ser necessário caminhar com o irmão faltoso, visando sua recuperação, tratar das consequências do pecado cometido e educá-lo para não cair novamente, buscando entender os motivos que geraram o pecado confessado. Então, o objetivo vai ser sempre esse. Jesus Cristo ele vai explicar isso, né? O objetivo seja o quê? E que nós, de forma, primeiro, né? Se eu sei que o meu irmão está cometendo pecado, eu vou com ele mesmo e converso. Irmão, está cometendo esse pecado. O objetivo não é chegar e fofocar. E tem muitos irmãos e tem muitas igrejas que já erram nesse primeiro ponto, no primeiro ponto, né? Que é chegar para ele. Muitos irmãos vão fazer o quê? E aí, inclusive é um exemplo, né, de muitos pastores, eu inclusive vou deixar os vídeos na descrição do vídeo, mas muitas pessoas elas preferem avisar o pastor para que o pastor use com a disciplina, né? Então, um dos pastores que eu vou colocar aí, ele vai falar que ele diz que vai disciplinar aquele que veio falar, né? Por que tem que ser o pastor que tem que ir lá exercer? O irmão primeiro ele vai lá
Primeiramente, o irmão ele caminha até o irmão faltoso, que está em falta, e questiona o irmão do seu pecado, instrui a abandonar o seu pecado, tenta conquistá-lo, né, para o caminho da verdade, e muitas vezes nós temos terceirizado a líderes, a pastores e tudo mais, mas o objetivo ele não é esse, tá? Então, o objetivo sempre vai ser conquistar esse irmão, trazer esse irmão, o irmão que ele estava errando o alvo, a trazê-lo de volta para acertar o alvo, parar, abandonar o pecado, a sua prática, tá? Quarto ponto, a escolha de um tutor, né? Nós temos visto, nós vemos que isso acontece, a instrução, às vezes, se o irmão ele está em falta, ele está com problema, né? Está com uma deficiência, está com uma fraqueza, alguma pessoa mais madura pode instruí-lo melhor. Eu vou ler a descrição. A escolha de um crente maduro para acompanhar este irmão é extremamente positiva para a sua recuperação. Com o auxílio de Deus, este tutor deve estabelecer regras e limites a serem cumpridos, reservar tempo com regularidade para ler a Bíblia e orar com ele, fazer avaliação em um ambiente onde exista transparência. Ele deve ser duro contra o pecado e, ao mesmo tempo, amoroso com o irmão em disciplina. Cabe à liderança da igreja estabelecer quem será o tutor, o período de disciplina e os objetivos a serem alcançados. Após o tempo estabelecido, há que ser avaliada a situação e o andamento da recuperação. É muito importante não ter pressa para declarar que a pessoa em tratamento está satisfatoriamente restaurada. A recuperação deve ser tão visível às pessoas envolvidas como foi o seu pecado. Então, foi o que eu acabei de comentar, né? É o ideal, o objetivo sempre da disciplina vai ser ganhar o irmão, trazer o irmão de volta. Então, a escolha de pessoas mais maduras, das quais já passaram por atitudes semelhantes, né, cabe muito à igreja, cabe muito à liderança da igreja em tomar essa decisão. Mas lembrando sempre que o objetivo é recuperar o irmão, é ganhar o irmão. Então, nós seguimos, e aí a gente segue algumas instruções do apóstolo Paulo, que, por exemplo, ele vai falar em Tito, que senhoras mais velhas, né, senhoras mais experientes, elas instruam moças menos experientes, não somente na prática da disciplina, né, do acompanhamento, mas sim de uma vida como um todo. Então, seguindo o mesmo entendimento, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a liderança, ela vai trazer pessoas maduras para poder estar acompanhando esse irmão, para estarem prestando conta com esse irmão, para que esse irmão ele possa, né, se voltar à verdade, né? E vamos para o quinto ponto, a liderança madura. Eu tenho falado bastante sobre uma liderança madura. Precisa haver uma coerência, né, na aplicação da disciplina. Então, cabe destacar que para exigir um bom ambiente disciplinar, é fundamental que a igreja tenha uma liderança madura. Crentes com boa reputação e cheios do Espírito Santo, qualificados biblicamente para liderar, e que não haja como dominadores, que sejam dedicados ao estudo da palavra e à oração, agindo com lucidez, discernimento espiritual e moderação. Então, a igreja ela precisa também ter um ambiente de liderança madura para poder aplicar a disciplina. Imagine vocês uma liderança que, não sei, um pastor que mente bastante, é mentiroso, ele vai instruir um irmão que está em disciplina porque é mentiroso. Então, ou até mesmo vai aplicar a disciplina. Então, é notório, é conhecido perante a sociedade que o irmão ele é mentiroso. Então, às vezes é um pouco complicado. Às vezes o irmão, a liderança, ela tem que estar, ela passa por, me perdoe, fugiu a palavra, mas a liderança, ela é provada mais, eles têm que dar mais exemplo, né? Eu vou tentar tratar dessa forma. Não, meus irmãos, não quero dizer que precisa ser uma liderança perfeita, porque nós temos o entendimento que não há perfeição na Igreja do Senhor Jesus Cristo, somente Ele é perfeito, o nosso Deus ele é perfeito, mas sim que entenda e que queira ajudar o irmão que está em pecado e que faça isso de forma bíblica, de forma voltado para as Escrituras, para as Sagradas Escrituras. E aí então que a gente vai entrar no segundo ponto, né? Falar sobre a abrangência da disciplina. Primeiro ponto ele fala, né, que
que o vosso pecado vos há de achar. Então, aprendemos que quem esconde os seus pecados não prospera. A gente vê isso lá em Provérbios 28. Conservar o pecado e continuar nele é extremamente doloso ao crente. Vemos, por exemplo, o caso de Acã, lá em Juízes. Seu pecado, além de causar a derrota do povo de Deus em uma guerra, que do ponto de vista humano era fácil vencer, resultou na sua própria morte e na morte da sua família. Muitas vezes o exemplo de Acã, achamos que podemos esconder por muito tempo o pecado, mas temos que lembrar que a mão de Deus há de pesar sobre nós. A Bíblia está repleta de exemplos dessa verdade. A lei da semente e da semeadura nunca falha. Temos que acreditar que neste princípio de Deus, o que o homem semear, isso mesmo se fará. Então, meus irmãos, muitos irmãos, por medo da disciplina, às vezes acabam o quê? Escondendo os seus pecados, preferem esconder os seus pecados, temendo isso, temendo a própria... Desculpa, meus irmãos, caiu um negócio aqui. Temendo a própria disciplina em si, quebrar o seu conforto. E aí que a palavra de Deus ela não falha nisso, né? Muita gente tenta encobrir os seus pecados, mas Deus ele é Senhor de tudo. Você vai estar escondendo para a igreja, às vezes você vai estar escondendo para homens, né? Vai estar escondendo para a sua liderança, mas o nosso Deus ele há de cobrar isso futuramente, né? Então é um entendimento que nós temos, que a igreja do Senhor ela tem, e o crente ele precisa ser muito maduro para reconhecer suas faltas, admitir as suas fraquezas e pecados e dificuldades e se submeter à disciplina bíblica, né? Segundo, a gravidade do pecado. O adultério na vida de Davi o levou a receber um severo castigo de Deus, que permitiu que seu filho Absalão usurpasse o trono. Isto o ajudou a entender a gravidade do pecado cometido. Deus não deixa de tratar o pecado cometido por um crente. Nunca devemos perder de sua vista a sua soberania. Ele pode usar a igreja para tratar um filho. Precisamos lembrar da advertência bíblica. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, Davi ele pagou, né? Ele pagou muito caro pelo pecado do seu filho. Pelo pecado, aquele pecado que foi adultério, dissimulação e assassinato seguido, né? Naquele adultério com a Betseba. E aí ele foi encobertando, outro pecado, um pecado chamou o outro, então ele viu a necessidade, o Espírito Santo do nosso Deus o incomodou, e ele não chegou a confessar, né? Precisou que o irmão, o profeta Natan, chegasse para ele e falasse, e aí sim ele confessou, ele entendeu, e muito obrigado, eu acho que Davi ele deve ter falado isso para Deus, Deus, muito obrigado por me disciplinar. Eu precisava voltar ao entendimento da verdade, de viver uma vida com o Senhor. É mil vezes melhor ser disciplinado agora, para depois de viver uma vida desastrosa, uma vida em pecado, uma coisa chama a outra, né? Então, vale prestar atenção a isso. Cobrir o pecado sinceramente, é muito complicado. Então, pecados passíveis de disciplina. Aqui a gente vai entrar agora numa parte mais prática, né? Falando ainda sobre a abrangência da disciplina. Então, visando a que a igreja possa andar em seus caminhos, Deus deu aos seus discípulos autoridade para tratamento disciplinar. Está lá em Mateus 18, 17 e 19, foi o texto que a gente leu inicialmente. Podemos listar alguns tipos de pecado que são passíveis de disciplina. E aí a gente vai ver aqui uma pequena lista de pecados que são passíveis de disciplina. Relacionamento sexual fora do casamento, e aí aqui a gente pode ver o pecado da fornicação, que é o sexo antes do casamento, e o adultério, que é o sexo dentro do casamento, porém é a pessoa que ela é casada, tem um compromisso com uma pessoa, e aí pratica as relações sexuais fora do casamento, né? Vícios, vários tipos de vício, drogas, vícios em bebidas, vícios em jogos, e aí por aí vai. Fofoca e difamação ao próximo é um ponto também. Atos de violência doméstica, outros tipos de violência. Uma vez eu quero dar até um testemunho para a igreja que eu fui, né, uma vez disciplinado por um ato de violência, uma briga que eu me envolvi, que eu me arrependo profundamente.
glorifico a Deus pelo tempo que levei de disciplina e tive o acompanhamento. Nossa igreja foi muito abençoadora com isso e eu prometo para os irmãos que muita coisa mudou daquele dia, daquela situação e da disciplina bíblica. Só tenho a agradecer a Deus mesmo, Ele foi misericórdia. Meus irmãos, atos de disciplina, Ele é misericórdia. É misericordioso. Deus, Ele tendo misericórdia com a gente, querendo nos ensinar, nos mostrar o caminho da verdade. Então, atos de violência, dívidas financeiras sem pagamento após vencimento, Ele vai tratar aqui dívidas acumuladas, né? Se você tem um boleto para pagar amanhã, ou daqui a uma semana, você não está com uma dívida, né? Você está com uma dívida após o vencimento. Então, dívidas, desvios doutrinários, rebelião ou insubordinação à liderança e erros no relacionamento familiar. Então, a Bíblia aponta o que e quais são os pecados. As igrejas têm em seus estatutos os procedimentos para cada caso. A Bíblia nunca escolheu os pecados cometidos pelos homens que marcaram a história. A Bíblia nunca escondeu os pecados cometidos pelos homens que marcaram a história. Vemos isso na história de Davi, de Jacó, de Abraão e de muitos outros. Isto nos ensina que, também, devemos ensinar os crentes a fazer confissões públicas. Os benefícios também estão relatados nos exemplos bíblicos. Então, nós temos aqui essa lista, né? Eu tive procurando, meus irmãos, alguns pecados específicos. Eu olhei o nosso estatuto, olhei o nosso regimento interno e não vi, no estatuto e nem no regimento interno fala sobre disciplina. Agora, na nossa declaração doutrinária, ela vai deixar bem claro que no ponto de, quando a gente fala a respeito de família, que fornicação e adultério, elas são práticas passíveis de disciplina, está bem claro. E também eu queria recomendar para os irmãos que vissem, é um ponto dos nossos distintivos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês, mas dentro dos nossos distintivos batistas regulares, nós temos o distintivo 19, são 20 distintivos. Eu queria até convidar o irmão para que ele possa ler, eu vou também disponibilizar, ver se eu disponibilizo o link, mas grande maioria dos distintivos são a respeito de eclesiologia. Então, muita coisa a gente já estudou aqui e fala sobre os nossos distintivos. Mas a disciplina eclesiástica, ela está dentro dos nossos distintivos, tá bom? Ela é aplicada, a gente entende isso e a gente vê a necessidade de que alguns pecados eles precisam ser confessados publicamente. E aí não vai ser qualquer pecado, né? Ele vai depender, claro, da sua gravidade. Por exemplo, se eu pequei, cometi pecado e isso cabe a mim, não há necessidade, né? O irmão chegou para mim, me exortou, eu continuei, aconteceu coisas e não expôs, não entrou dentro da igreja, as pessoas não ficaram sabendo. Então o objetivo vai ser sempre o quê? O objetivo ele vai ser sempre a recuperação do irmão. Então o irmão vai chegar para mim e vai me exortar, vai me disciplinar, e não há necessidade de uma confissão pública. Agora, pecados que eles afetam o corpo, que mais pessoas infelizmente ficam sabendo e se entristecem, eles precisam ser confessados publicamente. É o caso, às vezes, de um adultério, às vezes acaba se tornando público, né? Uma fornicação, alguns vícios, sei lá, o irmão viciado em jogar algum tipo de jogo, vendeu a casa, destruiu a família. Então, se esse irmão o objetivo vai ser recuperá-lo, então ele tem que dar testemunho a respeito disso, né? De que vai se tornar público. A gente viu isso acontecendo. Então, não é todos os pecados que serão expostos lá, não há necessidade disso, né? É questão de ter bom senso, né? Se eu puder tratar, eu vou tratar. Então, eu vou voltar, por exemplo, ao meu exemplo, né? Vou trazer o meu exemplo, né, da situação que eu tive, que me envolvi, pelo menos aí uns 7 anos atrás, né? Numa confusão, a igreja ela ficou sabendo, fui disciplinado e a igreja ficou sabendo. Eu acho que foi uma coisa que se tornou pública, mas a gente não chegou não cheguei aí à frente, né? Mas me dispus a ir à frente, pedir perdão para a igreja, pela atitude, foi falta de testemunho, foi a atitude de um ímpio. Não é assim que a gente deve permanecer. Então, alguns pecados, ele precisa ser público.
E aí a gente vê o exemplo, alguns pecados, algumas confissões de pecados precisam ser públicas. Aí a gente vê o exemplo de Davi, Jacó, de Abraão, que fizeram confissões públicas de pecado. Então, às vezes existe a necessidade disso. Existe a necessidade de mostrar para a igreja que a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos, para a congregação, de que nós não compactuamos com o pecado, nós não concordamos com o pecado. Então, temos que mostrar que a igreja ela não faz isso. E também um motivo para o quê? Para que a igreja ela possa abraçar esse irmão, que a igreja possa entender que esse irmão ele está passando por essa situação, essa dificuldade, e a igreja possa ajudá-lo, auxiliá-lo. Não vai ser para expor, não vai ser para mostrar para as pessoas, condenar pecado, olha lá, você merece isso. Não vai ser para, como é que eu posso dizer? Não vai ser para, não sei, às vezes dar uma mensagem, às vezes fazer doer, né, no irmão que vai entrar em disciplina, não. O objetivo vai ser sempre conquistar esse irmão, que esse irmão ele possa voltar, até mesmo porque nós não podemos querer que o irmão, fazer que o irmão sofra, até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo já morreu por esse irmão. Ele já se sacrificou por ele, não há necessidade de ele pagar uma penitência, né, na disciplina, lá na frente, expor o irmão. O objetivo vai ser sempre conquistar. Desculpa, eu vou continuar aqui. Então, vamos para o terceiro ponto. Os objetivos da disciplina, né? Então, a disciplina ela visa a correção do crente e a edificação do corpo. Destacamos alguns objetivos aqui. Então, deve levar o pecador a deixar a conduta errada, né? O objetivo é esse, ele abandone o pecado, essa conduta pecaminosa. Dar consciência de que o nome do nosso Deus ele foi maculado. Então, ele vai dar testemunho tanto para a igreja como para ele mesmo, né? A igreja ela tem esse papel de mostrar o nome de Deus ele foi maculado. Você é um crente, você se diz crente, né? E você está cometendo pecado. Então, deixar claro que foi maculado. O nosso Deus ele é santo. Nosso Deus ele é santo. O nome do nosso Deus ele é santo. Então, terceiro, fazer distinção entre o que é certo e o que é errado do ponto de vista de Deus. Deixar claro o que é certo e o que é errado. Desculpa. Levar os demais crentes a desenvolverem o perdão e amor pelo faltante, né? Foi o que eu acabei de falar, acabei fazendo aplicações durante a leitura, mas para que a igreja possa amar esse irmão que está em falta e que possa entender, né, que no caso dele poderia ter sido você e que possamos ajudá-lo. Levar a igreja a temer o pecado. Aquele que pensa que está de pé deve tomar cuidado para não cair, orar com maior frequência, nunca fazer fofoca ou comentários que não edifiquem. Então isso aqui é uma coisa, sinceramente, que infelizmente às vezes não acontece em algumas igrejas, né? Na grande maioria das igrejas, eu acho que a fofoca, o irmão faltoso, o irmão que cometeu o pecado, sofre às vezes por esse questionamento, né? De que pessoas começaram a falar e não vieram orar com ele, não vieram abraçar, né? Então, a igreja ela deve temer o pecado, ela deve abominar o pecado, não somente o pecado do irmão faltante, mas também a prática de fofocar, de espalhar o comentário, de propagar o pecado do irmão, né? Que o irmão ele possa entender que pode ser ele em outro momento. Então, que ele possa agir com amor para com os irmãos. Nós somos um corpo, meus irmãos. Nós somos o corpo de Jesus Cristo e nós estamos unidos. Então, o objetivo sempre, momentos de disciplina, deve haver muita tristeza pelo pecado, porque nós entendemos que nosso Deus ele é santo. Deve haver tristeza pelo pecado, mas também deve haver amor pelo irmão faltante que infelizmente errou o alvo. Vamos para o sexto ponto, oferecer ajuda ao faltante visando a sua recuperação. Então o objetivo ele vai ser sempre esse, querer que o irmão ele cresça em graça e em verdade do Senhor Jesus. Então a gente vai concluir, eu acho que eu falei bastante, quero até pedir perdão dos irmãos, mas a nossa revista ela vai abordar dessa forma. Então vamos para a conclusão. Na parábola do filho pródigo, o pai nos ensina que aceitou com amor e compaixão o filho que lhe causou um grande dano. A igreja deve disciplinar com esse mesmo espírito. Devemos lembrar que, mais do que a punição,
a disciplina deve proporcionar a correção, que possamos assumir a responsabilidade ante nosso pecado e aceitar a orientação de nossa igreja, em submissão a Deus e a sua palavra. Lembremos que a igreja, pelos preceitos bíblicos, é um instrumento de Deus para que o nosso crescimento espiritual e santidade, para o crescimento espiritual e em santidade. Obedeçamos a ordem dada por intermédio do apóstolo Paulo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, meu irmão, minha irmã, queremos concluir isso, que a prática da disciplina, ela tem sempre esse aspecto de correção, de entender que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, e dentro de uma comunidade de pessoas regeneradas, o pecado, ele não deve ser uma coisa que acontece corriqueiramente, né? E que nós precisamos abandonar o pecado e ter humildade para aceitar. Então, aí vai os dois aspectos, né? Ter maturidade para aceitar a disciplina bíblica, né? Aplicada nos modos que a gente comentou aqui, e ter maturidade também para abraçar o irmão, conquistar esse irmão, para que esse irmão ele possa não mais viver nessa prática, né? Viver errando, falhando em algumas áreas da sua vida. Então, que o irmão ele possa refletir, meditar a respeito disso. É um tema sério, é um tema importante para a igreja, né? Eu vou deixar, e eu inclusive já vou até para o fechamento, eu vou deixar algumas mensagens, como eu comentei no início, de alguns irmãos que falaram, alguns pastores muito bons, bíblicos. Eu vou dar o exemplo, vou trazer a mensagem do pastor Russell Shedd, vou por ordem de importância, do pastor Russell Shedd, vou trazer uma mensagem do pastor Marcos Granconato, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar a mensagem do pastor Iago Martins, que é um pastor novo, e falou muito bem a respeito sobre disciplina, são pastores batistas. Temos também uma mensagem de um pastor presbiteriano, um pastor que eu gosto bastante, o pastor Augusto Nicodemos, e vou deixar essas mensagens, espero que os irmãos se aprofundem e que os irmãos eles possam crescer, né, no Senhor Jesus, no conhecimento da sua palavra, da sua verdade. Meus irmãos, antes de terminar, eu queria fazer um pequeno apelo, né, para os irmãos. Nós estamos nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, e não estamos conseguindo nos encontrar, né, como era. E que saudade que eu estou dos irmãos. Quero ser sincero com os irmãos, que saudade temos de vocês. E, meus irmãos, é um pouco difícil, é um pouco complicado para nós que estamos do lado de cá, nós estudarmos o texto durante uma semana curta. Estudar o texto, meditar, estudar, compreender, é uma coisa que nós já fazíamos antes mesmo da pandemia. E então fazer a gravação do vídeo, achar um local bom, né, conseguir fazer a gravação. E após isso, a gente começa um próximo passo que é tão trabalhoso quanto a gravação do vídeo, que é a edição do vídeo. Nossa, é muito trabalhoso. É um pouco complicado, muita gente nem conhece. Nós temos aí a ajuda do irmão João Tiago, filho do pastor, que tem sido uma mão na roda mesmo, tem nos auxiliado. Então, meu irmão, eu quero pedir para que o irmão possa interagir conosco, de como está, né? Nós estamos suando, nós estamos ralando aqui para trazer um conteúdo estudado, um conteúdo bíblico para o irmão. Nós queremos esse feedback do irmão. Então, se o irmão ele puder estar comentando no vídeo, comentando o que gostou, o que não gostou, de que forma que poderia ter abordado, vai ser muito bom, vai ser um feedback que nos motiva a melhorar, a trazer um conteúdo mais estudado, mais comentado, mais bíblico para os irmãos, para que todos saiam ganhando. Então, eu quero pedir que o irmão comente se você é aluno da classe, o que você gostou mais no texto. Esteja comentando, deixa aqui nos comentários. Após a conclusão do vídeo, eu não vou pedir para você estar curtindo, nem estar se inscrevendo no canal, como é de costume de alguns youtubers, né? Mas esteja comentando conosco, principalmente se você quiser vir no privado conosco, com os professores, comente. Fale que você gostou, não gostou de alguns aspectos, podia ter abordado outros, tá? Eu queria fazer esse apelo aos irmãos, que os irmãos possam, inclusive, estar comentando isso para as outras classes, né? Que possamos fazer comentários, possamos fazer, se precisar, crítica, mas críticas construtivas, que façam, vai ser muito bem visto por nós que estamos aqui, né, trabalhando, e às vezes é tão difícil. Claro que nós não estamos aqui eu não quero, sei lá, pagar de vitimismo nem nada. Eu estou muito feliz. Ai de mim se eu não estivesse aqui exercendo
aquilo que o Senhor Deus ele colocou no meu coração, está trazendo uma meditação para os irmãos, mas eu peço que os irmãos eles estejam, se puderem fazer isso, vai nos abençoar muito, tá bom? Então, semana que vem nós continuaremos, nós estamos intercalando eu e o missionário Jefferson. A semana que vem nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja, que você possa estar estudando, estar lendo, fazendo a sua leitura diária, que, meu irmão, Deus te abençoe muito, que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Deus, da sua verdade, abandonar os pecados, crescer mais e mais em sua verdade. Que Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.